Pancadas de chuva estão previstas para a tarde e à noite lá em Mossoró, mínima de 25, máxima de 35 graus. Ou seja, Réveillon vai ter chuva. É verdade. Pronto, e chegou o momento de falarmos com ele. Exatamente. Ney Lopes, bom dia pra você. Que prazer imenso falar com o senhor, com você, né? Nesse último dia aqui de 2021. E Ney, antes da gente começar, tá tão bonito o seu fundo? Você tá lá na praia? Bom dia a você, Laure. Bom dia, Andresa. Eu tô aqui na praia, indo um pouco Pirangi. Nesse último dia do ano, e é uma alegria estar com vocês para algumas reflexões que faremos sobre esse final de ano e início do próximo ano. É sempre uma alegria, e aqui com o vento do nosso mar, essa Atlântico, brisa, né, maravilhosa, né, Ney? Favorece um pouco a gente refletir. Verdade. Sem dúvida nenhuma. Ney, a gente começa falando aqui sobre as curiosidades, né, desse dia 1º. Vamos falar sobre essas curiosidades. Dia 1º é comemorado aí no mundo todo, né? Me explica um pouquinho sobre isso. É, porque nem todo mundo sabe o que é, né? Sabe que é feriado, mas não sabe por que é feriado. É verdade. É verdade. O Andrés, é interessante isso, viu? E Laura, é muito interessante. Porque tem muita gente que acha que o 1º de janeiro é comemorado no mundo todo, mas não é assim. Primeiro, essa festa de Ano Novo, 1º de janeiro, começou depois da descoberta do Brasil, em 1582, quando o Papa Gregório instituiu o que se chama o calendário gregoriano. Então, foi quando ele impôs uma nova forma de contar o tempo, compatibilizando com as estações da Europa. Quer dizer, dezembro, com a neve e tal, passou a ser o período do inverno europeu. E esse calendário gregoriano foi adotado na maioria dos países ocidentais, mas existem muitos países, 62, onde as celebrações, festividades nacionais são outras datas que não são 1º de janeiro para marcar o início do ano, né? Tem, por exemplo, a China, né? Você sabia que na China não é 1º de janeiro? Pois a China... né? E tem outro, até horóscopo, né? Porque também o tempo é diferente lá, também é diferente o horóscopo lá. O horóscopo diferente. Os chineses seguem o horóscopo, o calendário lunar, que é elaborado com base na Lua, que é o tempo que a Lua leva para dar uma volta na Terra. O ano lunar chinês, todo ano, é o nome de um animal. Esse ano é o tigre. É o tigre. É o ano do tigre na China. E sabe quando começa? 1º de fevereiro de 2022. Nem eu não gosto muito do meu signo na China, não, porque meu signo na China é o rato. É verdade. Você veja Israel, por exemplo. É o mais antigo calendário do mundo, é o de Israel. O início do ano, pelo calendário hebreu, como se diz, ocorre em 7 de outubro. E cada novo mês do ano começa no dia de lua cheia. O novo ano judaico é chamado de Tirei. Tirei é como os judeus chamam o novo ano. O Irã é interessante. O Irã, o tempo é regulado pelas estrelas e pelo sol. Olha só. Exatamente, as estrelas e o sol. É o calendário Íris, segundo o qual o ano de 2022, que vai começar, já será o ano de 1401. Então é menos lá? Não, é na frente? Na frente não, atrás. Atrás, né? Atrás, na frente não, atrás. 2021 lá ainda é 1401, porque é um calendário baseado no movimento das estrelas e do sol, e é o movimento mais lento. Sim, verdade. A fé Bahá'í, que tem muitos Bahá'í, pessoas que seguem a fé Bahá'í, que é uma seita que surgiu na Pérsia, segue um calendário astronômico, que tem 19 meses e 19 dias. É em março, somente em março, começo de março, que os Bahá'í comemoram o Ano Novo. A Tailândia, e aí vem os países budistas, Tailândia, Camboja, Sri Lanka, eles seguem o chamado calendário lunar budista.
O calendário lunar budista tem como ano de referência aquele em que Buda atingiu o Nirvana, em 543 a.C. O que é o Nirvana? O Nirvana, para os budistas, é o estado de libertação do ser humano, quando o ser humano atinge a sua libertação espiritual. E isso, Buda atingiu esse estágio antes da era de Cristo. Em todos esses países, o ano vai ter o início em 2565. Então, portanto, lá mais na frente. Mais na frente isso, né, Ney? Eles comemoram assim, paralelo com esse calendário gregoriano e esses outros calendários de cada país que você falou. Como é que funciona para eles, assim, ter essa noção de tempo, digamos assim, ocidental e a noção de tempo de cada cultura? Boa pergunta. Esses países que destoam do calendário ocidental, eles têm uma unidade com o calendário gregoriano em matéria de economia, porque a economia funciona basicamente no Ocidente, os controles da economia. Então, eles em termos econômicos, eles seguem as regras do calendário gregoriano. Porém, em termos do país em si, comemorar o Ano Novo, etc., são as tradições deles que prevalecem. Entendi. Na realidade, Ney, pelo visto, a gente pode comemorar o começo, o início do ano, o ano todo, né? A gente pode fazer uma festa em cada mês. Em cada mês tem um lugar do mundo, exatamente. Cada mês, praticamente, tem um lugar do mundo comemorando o Ano Novo. Depois do nosso, vem a China, em 1º de fevereiro. Que é toda aquela festa, né, com os dragões, etc. Lindo. É uma festa maravilhosa também, né, para comemorar. Os votos de boa sorte, né, que eles Isso. fazem também. Eu tive a oportunidade, quando eu era presidente do Palatino, de passar um ano novo a convite do governo chinês. Realmente, eu estava em Pequim, é uma festa muito bonita. Eles têm muito esmero nos fogos de artifício. É uma coisa belíssima os fogos de artifício na China, todas as províncias, e eles saem fantasiados de animais. E lá não tem praticamente cristianismo, né? É uma sociedade ateia que segue o que a gente chama tótems, que são árvores, animais, etc. Mas é um espetáculo bonito. Foram eles que inventaram a pólvora, não foi, Ney? Os chineses? Exatamente. Os chineses que inventaram a pólvora. Sabe qual é outra coisa que é a invenção chinesa? O quê? Que o mundo todo aprecia? A pizza. Sério? Não foram os italianos, Ney? Não. Foi Marco Polo que trouxe da China para a Itália. Você acabou de me deixar chocada. Foi a novidade para o Foi a novidade do final do ano, exatamente. Eu não sabia disso. Isso pode deixar. Você teve uma sensação que eu tive num jantar lá, quando eu estava na China, convidado pelo governo. O jantar lá nunca é um prato só, são um pouquinho de várias comidas. Então eles serviram a sopa, eu tomei a sopa, tal. Quando terminou, a pessoa lá que estava conosco disse: gostou da sopa? Eu disse: gostei, muito boa. De que é essa sopa? Ele disse: de cobra. Eu adoeci, voltei para o quarto, fui tomar remédio. Mas tomei a sopa de cobra. Mas acabou gostando, né, Ney? Só ficou depois um pouquinho... Na hora se não falasse que era de cobra, você não tinha tido problema nenhum, não foi? Foi psicológico ou porque a cobra realmente fez mal, né? É psicológico, é um choque de costume, né? Você toma uma coisa, gosta, mas a pessoa vem e diz: é carne de cavalo. Aí você não se sente. Meu Deus. É verdade. Mas, Ney, vamos falar de 2022, né? O que a gente está esperando aí para esse ano de 2022? Creio eu que muitas mudanças, afinal de contas, a gente vem aí de 2 anos muito sofridos, né? 2020, 2021, e agora na expectativa aí de um 2022, qual seria aí a sua primeira reflexão para a gente começar esse ano novo? Olha, Menca, é o seguinte... A primeira reflexão é o desejo de todos nós em superar essa pandemia. Isso é uma catástrofe mundial e a gente tem que sonhar com 2022 adaptado cada vez mais, que as pessoas se adaptem, se ajustem a uma linha de vida
para lidar com a pandemia e superá-la, de forma a atingir um nível de saúde e dignidade. Esse é um grande desejo. A grande regra que a gente tira do que está vendo no mundo é que o relaxamento, a redução da pandemia, que todos nós desejamos, não é uma coisa rápida. Tem que ser gradativa. Você veja os exemplos da Alemanha, do Reino Unido, da França, liberaram muito cedo, veio essa variante Omicron, voltou. Todo dia a gente está vendo na televisão que cresce o avanço da Covid na Inglaterra, na França, etc. Por quê? Porque houve uma liberação apressada, de certa maneira. Porque a gente tem que botar na cabeça que a ciência diz que não existe remédio preventivo para a Covid, somente a vacina. Ney, eu não sei se você viu hoje de manhã que alguns blocos do Rio de Janeiro que haviam dito que iam sair em 2022 já voltaram atrás. Já não vão sair mais. Eu vi isso na internet. Você veja que é um recuo e de bom senso, né? Já convi que é de bom senso isso, porque não tem sentido avançar. Olha, tem uma autoridade alemã que declarou, eu vi isso na internet, essa autoridade de saúde alemã disse o seguinte: em 2022, todas as pessoas estarão vacinadas ou recuperadas ou mortas. Essa é a realidade da pandemia. A opção é vacinar, recuperar ou morrer. Verdade. Ah, mas a vacina tem contraindicação? Tem. Um remédio qualquer tem contraindicação. Sem dúvida. Quanta pessoa morre de um antibiótico lançado? E as coisas não são perfeitas. As vacinas... Mas você veja que o Brasil venceu a poliomielite com vacina. Foi exemplo para o mundo. Não se pode aceitar essa política negacionista. A ciência é o único recurso que a gente tem. Ela pode errar? Pode. Não é infalível. Mas é o único caminho que a gente tem para tentar, de certa forma, superar essa diversidade que é a diversidade trazida pela pandemia. E houve um momento, Ney, também durante esses anos, né, que a gente vem enfrentando essa pandemia, que alguns, né, dos cientistas comentavam, né, que realmente a pandemia só estaria controlada a partir do momento em que todas as pessoas teriam esse contato ali com o vírus, né? A partir do momento em que todos tivessem um contato com o vírus, aí sim a gente teria mais uma possibilidade, né, desse controle da pandemia em si, né? Essa tese, Menca, é verdadeira, não é mentirosa, né? É chamada imunidade de rebanho. Porém, você só atinge, segundo diz a ciência, eu não sou especialista, mas eu leio, quando há pelo menos 80% da população vacinada. Antes, não há essa imunidade de rebanho, quer dizer, as pessoas irem por si só, como ocorreram em outras pandemias. Há uma esperança que eu vi num jornal recentemente, de que essa Omicron, essa última variante, ela seja, embora ela contamine, mas a intensidade de tornar grave é menor, e é possível que essa Omicron até colabore para essa imunidade de rebanho em curto prazo, ou seja, as pessoas serem infectadas, mas vão se vacinando e chega a um ponto em que 80% mais ou menos da população vacinada imuniza os demais. Isso é possível. Agora, só é possível com a vacina. Sem a vacina, não é possível. Não há experiência no mundo que diga o contrário. Ney, você acha que essa continuação ainda dessa incerteza da pandemia vai continuar influindo na economia brasileira e também do mundo, né? Nessa questão que tá, assim, aumentou, né, a questão do desemprego, agora até que melhorou no Brasil, porque pararam fábricas, aumentou muitas coisas, né, porque também faltou material, enfim, mexeu muito na questão da economia também, né, fora a questão da saúde. Você acha que em 2022 vai melhorar alguma coisa ou ainda é cedo para falar? Ô, Laura, eu acho que vai melhorar. Eu sou otimista, mas é um melhorar que você deseja um doente que está na UTI. A família diz, está melhorando, o efeito do remédio está dando certo, a febre passou,
vai fazer uma nova cirurgia, mas não é nunca saúde. É o caso do Brasil, né? O Brasil está com... O PIB brasileiro caiu 0,1% no terceiro trimestre. Quer dizer, já começamos a cair o PIB. O país já está numa recessão técnica. A previsão de crescimento da economia duvidosa, há quem negue, mas é 1,2% para 2022. A OCDE, que é um órgão internacional que mede as economias dos países em desenvolvimento, acha que o Brasil pode crescer até 1,4%. Deus queira que sim, mas o quadro é difícil. Quer dizer, com a redução do PIB, como a gente está vendo, a gente passa a ter um crescimento negativo, com um agravante não no sentido democrático, mas com um agravante no sentido, digamos, administrativo, que é a eleição, né? Nós vamos entrar num ano eleitoral. Um ano eleitoral é um ano difícil. Ia perguntar justamente isso, Ney. A gente está falando de economia, mas e a política? Como é que vai ser no próximo ano? Ano de eleições, né? É muito difícil, viu? É muito difícil, Menca e Laura, é muito difícil, porque é um processo... Você veja, primeiro precisa muito cuidado. O ano de 2020 mostrou isso. Que botaram o povo da rua, fizeram comício, aumentou a Covid. Verdade. Eu defendi aqui mesmo na Jovem Pan, se não me engano eu já estava aqui, mas no jornal eu defendi que fosse concedida uma medida que o prefeito Álvaro Dias solicitou naquela época, que era a proibição de comícios. Aí impetraram o mandato de segurança, a justiça liberou. E houve quem ficasse comemorando, afinal ainda tem juiz para dar o direito do povo. Que direito? Resultou em maior infectação da Covid. É preciso ver que esses erros cometidos não se repitam em 2022. A campanha é salutar, o Brasil é democrático, mas é bom que se use mais a mídia social, etc., porque se houver aglomeração e se houver uma repetição do que houve em 2020, a gente terá um agravamento sem dúvida. Agora, você tem aí candidatos em disputa, né? Na frente, todas as pesquisas apontam o candidato Lula como o vitorioso. Eu, pessoalmente, não confirmo nem acredito nessa vitória antecipada de Lula. Não estou dizendo que ele não ganha eleição. No primeiro turno, você fala no primeiro turno ou na eleição em geral? Porque está apontando para ele ganhar no primeiro turno, seguinte, né? O que a gente tem que ver é que é preciso aguardar um pouco para ver qual o desempenho das candidaturas alternativas. Até hoje, são Sérgio Moro e o próprio João Dória. Essas candidaturas podem roubar votos do presidente Bolsonaro e podem levar a um segundo turno que não seja o que a gente está pensando. Então, eu ainda acho a eleição indecifrável. Agora, que a liderança de Lula, eu acredito em pesquisa, eu não vou lhe dizer que toda pesquisa é confiável, mas a gente, com tanta pesquisa feita no Brasil, não é possível que todo mundo seja desonesto e vendido. Não é. Há sinais de desgaste do governo Bolsonaro. Muito desgaste, não é pouco não. E também há sinais de que ele pode se recuperar, porque quantas vezes a gente viu recuperações, sobretudo se ele conseguir algum sucesso no plano social e econômico. Por outro lado, Lula, na campanha, vai enfrentar também um tiroteio muito grande sobre o passado dele e do PT. Então, ninguém pode antecipar nenhum prognóstico, que há uma massa de 30% a 35% nesse país ainda indecisa. E para onde essa massa pender, ganha a eleição. Então, é um quadro complexo, né? Que a gente tem que aguardar. Ô, Ney, deixa eu fazer uma pergunta que nem é de Lula, nem de Moro, nem de Bolsonaro. Eu queria perguntar de Dória. Porque a Dória vira e mexe, vai pra cima, vai pra baixo, inventa coisa, vem pra cá, vai pra lá, mas ele não desponta nas pesquisas. Por quê, hein, Ney? Ele tem uma dificuldade pelo seguinte. A meu ver, a minha interpretação, Laura, é a seguinte. Ele é de um partido que ele desagregou o partido dele. Então, quando você parte de uma casa em guerra, em conflito,
é mais difícil de pregar a paz, né? Ele brigou com Aécio, ele criou conflitos com o governador do Rio Grande do Sul, etc. O grande trabalho de Dória é reconstruir o PSDB, o que não é fácil, e ter um discurso que possa chegar à base da pirâmide social. Ele não pode ter, nem ele nem ninguém, discurso só para a economia. Tem que ser um discurso para a economia, mas um discurso social. Por que é que esse rapaz de 35 anos, o Boric, ganhou no Chile? Por quê? Foi a decepção do chileno com uma economia ortodoxa, em que as pessoas morriam de fome, em que a previdência não funcionava. Então o chileno desesperou e disse: eu vou para a esquerda para ver o que é que vai dar. E se muda. Então, o Brasil não pode ter essa alternativa da pessoa dizer: olha, aqui só se fala em equilíbrio do teto, início, e ninguém fala no estômago das pessoas. É preciso falar no estômago. Não tem almoço grátis, é verdade, mas também não tem riqueza adquirida com impunidade. Não tem. O povo se revolta. É preciso que esses candidatos que não são de esquerda mais radical, eles não esqueçam a mensagem e o compromisso social. Porque o compromisso social não vem só do marxismo nem da esquerda radical. O compromisso social vem de posições liberais avançadas. Foi o liberalismo que criou o imposto de renda na época da Revolução Industrial, que era uma espécie de comunismo, porque taxava a riqueza privada e houve um combate violento na Inglaterra naquela época. Mas hoje em dia, todo candidato que se opõe a Lula pende muito para essa história só de mercado. Eu não sou contra o mercado. Eu sei que não há desenvolvimento sem ter a origem do dinheiro do desenvolvimento. Eu sei, mas é preciso ter a ótica social. Porque se você diz que o país não pode, os Estados Unidos estavam também recentemente num processo de queda econômica, mas o Biden aprovou um projeto agora de 3 trilhões de dólares para distribuir do ponto de vista social. Sempre há recurso para atender a população. É isso que precisa haver com maior intensidade nas propostas dos candidatos, no sentido de que as pessoas desalentadas, sem acreditar em nada, pendam para o populismo. E a tendência é essa. Se não tiver uma mensagem sólida, no sentido de uma democracia que não seja extrema, a tendência será o povo pender para o populismo. As pessoas querem se sentir acolhidas, né? Esse é o grande ponto, né? Uhum. Exatamente, acolhidas e, sobretudo, experiências que tragam credibilidade, que não sejam... Porque há uma tendência muito grande dos liberais em excesso, e tudo do mundo ele taxa de populismo. Auxílio Brasil é populismo. Não, Auxílio Brasil não é populismo, não. Tem que atender o povo. O povo está morrendo de fome. Verdade. Tem que atender o povo. Porque quando tiram 1 centavo do incentivo, tem muito empresário que tira a fábrica dela. Sem incentivo, vou tirar a minha fábrica. Então, o que é isso? É populismo ou é ganância de lucro? É preciso ter o equilíbrio entre o econômico e o social. Um depende do outro. Exato. E um dependendo do outro, a harmonia social só existe se houver equilíbrio nas soluções dadas para vencer os extremismos. Se vence os extremismos, assim, não é com outro extremismo. Agora, Ney, falando em equilíbrio, né? Como é que está o equilíbrio aqui do nosso estado? O que a gente espera aí para o nosso Rio Grande do Norte no próximo ano? Quem vai enfrentar Fátima, Ney? Eu vou logo direto. Olha, Andresa e Laura, é difícil dizer. O Rio Grande do Norte tem um cenário muito preocupante, sabe? Porque é um marasmo, um desinteresse, que as pessoas não tenham egoísmo, não sejam carreiristas na política, está certo. Mas há um desinteresse. Até hoje, por exemplo, você me pergunta quem vai enfrentar a Fátima, eu não sei. Até hoje não tem definições para o governo do Estado. Fátima não, ela está persistindo no seu propósito de tentar a reeleição. Eu acho
nesse começo, fim de ano e começo de outro ano, que era hora de se incentivar um debate sobre o futuro do Estado. Debate de quem? Das universidades, das igrejas, dos sindicatos, uma espécie de formulação de protocolos sobre prioridades avançadas do Rio Grande do Norte. Não é coisa passada, repetida, coisa que a gente já conhece, porque o Rio Grande do Norte tem minério, tem isso, isso a gente já sabe. O que a gente precisa são alternativas compatíveis com o século XXI, coisas inovadoras, capazes de mexer com a economia quando a pandemia está fazendo uma mudança até do perfil do Estado no mundo todo. É preciso refletir sobre um Rio Grande do Norte moderno, sobre um Rio Grande do Norte avançado, sobre um Rio Grande do Norte que contribua com a federação no sentido de projetos inovadores que permitam melhoria da qualidade de vida do seu povo. Precisa ter um debate sobre isso de pessoas que não sejam políticas, mas que ofereçam suas experiências para que essas experiências sirvam de bússola para a classe política. Porque se você examina essas pesquisas que são feitas, você nota, Andresa e Laura, você nota um percentual muito alto de indefinição. É verdade. Aqui no Estado. Sem dúvida. E nota também outra coisa, um percentual muito alto de indefinição. Eu vi uma pesquisa ontem aqui, divulgada nas redes sociais, que para o Senado Federal, 70% do eleitorado não aceita os nomes lançados. Então o povo está querendo também algum rumo. Quais foram os nomes, Ney, nessa pesquisa que você viu? Pelo que eu sei, eu não cheguei a ver, mas eu acho que é o de Rogério, é o de Fábio, é o de Garibaldi, esses que estão Rogério está falados. passando o Fábio, né? Numa pesquisa que eu vi, ele está um pouquinho à frente de Fábio Faria. Não, um pouquinho à frente, sim. Mas o que eu destaquei, que eu vi na rede social, foi que, fora os que foram votados, havia 70%. Não sabe quem vai querer. É um perigo muito grande. Verdade. É como rejeição. Candidato com rejeição muito alta é um perigo muito grande. É melhor não ter rejeição, porque pode crescer. Mas isso, no fim, quem decide são as urnas, né? A gente não pode também estar antecipando. Verdade, Ney. Pra gente finalizar, Ney, vamos falar também aqui da nossa capital, né? O que a gente espera aí para Natal. Eu vejo aqui que você pensa de forma otimista, né? Natal aí, como é que tá a sua avaliação com relação ao prefeito? Teve aí recente a aprovação, né, do plano diretor aqui para a capital. Olha, Andresa e Laura, Natal é uma ilha de otimismo, né? Eu sou muito otimista. O prefeito de Natal tem se mostrado bem avaliado, a população aceita, ele tem sido presente. Você veja que Álvaro se antecipou, eu acho que até pioneiramente no Brasil, criando um centro de tratamento da gripe, que não é Covid, desse surto da gripe. Sim. O prefeito tem sido muito presente. E essa aprovação do plano diretor, que é uma vitória dele e da Câmara da Câmara Municipal, é um avanço muito grande. O plano diretor de Natal estava travando o desenvolvimento da cidade. Ninguém é contra a paisagem, essa paisagem belíssima que eu estou mostrando aí, aqui na praia onde eu estou. Ninguém é contra a beleza natural, mas o mundo todo compatibiliza a beleza natural com edificações, com avanços, com projetos, etc. Então, o plano diretor é uma esperança muito grande para que Natal possa crescer, sobretudo sob o comando de Álvaro Dias, que, sem nenhum sentido de agradá-lo, é um excelente prefeito, está se afirmando e está dando o seu recado muito bem à população de Natal.
Maravilha, Ney. O prefeito está dando recado, como você acabou de falar, e você está dando mais do que o recado aqui conosco todas as manhãs na sexta-feira. A gente só tem a agradecer a você, a sua participação constante aqui conosco durante este ano de 2021, né? E que essa participação se prolongue por 2022 também. A gente já aproveita para desejar aí um feliz ano novo. Já sei que você está nessa praia maravilhosa, que você aproveite, que o ano de 2022 nos traga mais esperança, né, Ney? Ney, é uma delícia ouvir você falar. Adoro. Obrigado. É sempre um aprendizado demais. Agora, não é uma delícia maior do que a companhia de vocês. Com certeza meu não é. Deus, muito obrigada. Então, Andresa e Lauro, muito obrigado aí pelas referências, e eu me dirijo aos ouvintes, aos internautas, desejando um 2022, sobretudo de paz, Amém. sobretudo de solidariedade e, acima desses valores, de respeito ao ser humano. É isso aí. Respeito ao ser humano. Só há sentido vencer essa crise da pandemia se for para respeitar mais o ser humano. É isso que eu desejo a todos. Um feliz ano novo, que Deus proteja a todos os conterrâneos. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Ney. Amém para todas as palavras. A gente agradece demais. Feliz ano novo para você. Laura, vamos pro comercial? Vamos, 8 horas e 40 minutos. Repita. 8h40 a gente vai, mas a gente volta com muita coisa aqui, porque Natal tem muita informação, tem horário de comércio, trânsito e a Mega da Virada. Já postou? Ainda não. Eu já postei.